Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o seu programa semanal, onde você fica sabendo tudo o que aconteceu no mercado financeiro na semana. E cara, nessa semana a gente teve algumas novidades aí bem quentes, né? Enquanto eu tava aqui em casa, todo acabado, todo destruído ainda, porque eu peguei uma gripe muito forte, fiz até alguns exames pra ver se não era Covid e aparentemente não, mas a coisa foi feia. Então eu tô gravando inclusive esse vídeo pela segunda vez aqui, porque eu tava super cansado no primeiro, falei, cara, não ficou pá, vou fazer de novo, e por isso a gente tá nesse cenário aqui que é provisório, tá? Não peço pra vocês se acostumarem com ele não, é provisório, tô tentando fazer o melhor que eu posso dentro das condições que eu tô aqui pra não te deixar sem vídeo. Então, cara, pelo esforço aí, vale você estralar aquele dedo aí no like pra me dar aquela força e se inscrever no canal também, porque assim você recebe aqui não só o Giro da Bolsa, mas os outros vídeos que a gente faz ao longo da semana. E essa semana foi bem interessante aí, a gente abriu a semana com 115.202,23 pontos e acabamos fechando a semana aí em queda, tá? Então fechamos a semana com 114.160,40 pontos aí. Uma queda semanal aí de 1,21%. É óbvio que essa queda já era esperada, a gente não tá numa situação legal e nem num bom momento do coronavírus. O que que acontece? No meio da pandemia aqui agora, no Brasil a gente chegou no pico das mortes, aí a gente chegou a ter mais de 3.000 pessoas morrendo em um único dia, né? E é óbvio que o mercado não pode ficar ali completamente de fora disso, não tem como a gente não se preocupar com a situação em que o Brasil tá no momento. A Bolsa aqui respondeu e acho até que respondeu lento, né? É aquele velho ditado que a gente fala sempre aqui, a Bolsa sobe no boato e cai no fato, ou cai no boato e sobe no fato, porque lá no coronavírus, no comecinho, em março ali, quando a gente não tinha, né, no ano passado, em 2020, eu não sei se vocês se lembram, em fevereiro ali, quando a gente nem tinha informação sobre a periculosidade do vírus mesmo, sobre quantas pessoas poderiam morrer, a Bolsa caiu muito mais. Agora que isso se concretiza, aquela realidade de fato, ela mostra que ela existe, a Bolsa acaba não respondendo tanto, porque isso já está meio que precificado. É sempre muito difícil para um novato entender como funciona isso aqui no mercado financeiro, mas é isso, o mercado ele vive ali muito mais em boatos, assim. Eu acho que a gente vai falar aqui dos principais destaques, né, que a gente teve nessa semana, a gente vai falar sobre notícias da Bolsa, mas eu quero me solidarizar, né, aí com a família de todas as pessoas que perderam tanta gente, que perdeu tanta gente, aí a gente olha esse número, nossa, 3.000 mortos, 2.000 mortos por dia, pra gente passa a ser ali um pouco de estatístico, o ser humano se acostuma com isso e a gente tem que evitar se acostumar. São seres humanos que deixaram a Terra aí, seres humanos com filho, com família, né, com empregos, com expectativas, então acho que de verdade eu quero me solidarizar com essas pessoas, eu sei que a gente tem que continuar vivendo, isso aqui é parte desse processo, né, continuar fazendo o conteúdo aqui para vocês e tudo, a gente não pode parar, mas é importante também a gente entender que é um momento sensível, é um momento vulnerável, é um momento da história do Brasil que eu espero que não se repita tão cedo. Eu vou falar aqui as notícias para vocês agora, desculpa pesar o clima, mas eu não queria parecer uma pessoa completamente alheia à realidade aqui, eu não quero que vocês pensem que eu não tô vendo, né? Eu tô vendo, se eu escolho não falar sobre isso aqui todo dia, é porque eu sei que você vem aqui procurar outra coisa, eu sei que você vem aqui procurar esses fatos, eu sei que às vezes você é uma pessoa que quer se concentrar mais no que tá acontecendo fora isso, mas a gente tem que lembrar que, cara, é o nosso país, a situação não tá legal, tá? Então, a primeira notícia aqui é de Sinqia, né? Assim, lá no começo dessa pandemia eu falei um pouco sobre Sinqia, eu fiz até um vídeo falando sobre empresas que poderiam se beneficiar desse movimento. Nesse vídeo, a Sinqia não estava ali, vou deixar ele aqui em cima, ela não estava no momento legal, mas eu falei, cara, não tem como uma empresa que trabalha com tecnologia para o setor financeiro, que é um dos setores que mais está crescendo no momento, não tem como essa empresa registrar nada de negativo agora, tá? Não tem jeito dos números dela não virem positivos. E ali naquele vídeo eu fui muito criticado, vou deixar esse vídeo aqui em cima, vocês dão uma olhada nos comentários, a galera pegou pesado comigo, mas estavam todos errados. Obviamente eu separo os seres humanos em dois grupos, os que concordam comigo e os equivocados, né? Esse povo tudo estava no grupo dos equivocados e agora eu posso dizer aqui, eu avisei, então os números da Sinqia vieram fortes, né? Então a Sinqia reportou aí os resultados do último trimestre de 2020 e a receita atingiu aí 59 milhões, né? Ou seja, uma alta de 28,8% comparado com o quarto trimestre de 2019. Foi uma alta na receita expressiva.
expressiva. E o crescimento não para por aí, ela apresentou ainda uma alta de 17,6% no crescimento orgânico ali, ou seja, o crescimento que vem da própria estrutura da empresa, e no crescimento inorgânico, ou seja, que vem das aquisições ali que a empresa faz, ela apresentou ainda uma alta de 5,2% na comparação com o terceiro trimestre de 2019. Cara, os números foram incríveis. A receita líquida recorrente, essa é a receita que a empresa tem uma previsibilidade, essa receita líquida corresponde a 90% da Sinqia nesse momento atual. Então, assim, é um número muito legal. Imagina o seguinte, né? Você tem ali um serviço por assinatura como Netflix. Vamos supor que tá na receita ali do Netflix, da assinatura dele, ele tem ali X milhões, que é a receita recorrente dele. E além disso, o Netflix, vamos supor que ele fizesse isso, ele vende a série para as outras emissoras ali. Só que essa receita não é recorrente. Você entende que esse 10% de receita que a Sinqia tem aqui nesse caso é aquela receita que ela não sabe se ela vai receber no mês seguinte ou não. E a receita recorrente é essa que ela tem garantia. Por quê? Porque a Sinqia tem software em várias empresas do setor financeiro ali que não podem cancelar esse software de uma hora para outra. Então é a receita que ela tem uma previsibilidade ali e a receita que faz a Sinqia poder crescer com maior tranquilidade. Se você tem uma garantia, como na sua vida, né? Se você tem uma garantia que você vai receber 100 mil por mês, você consegue ali criar uma estrutura onde você pode inclusive multiplicar esse dinheiro por muito mais vezes graças a essa previsibilidade de receita e da mesma forma é para a empresa. Então a Sinqia tá mandando muito bem. E aí, para completar esse coquetel de informações aqui, as despesas gerais da empresa, administrativas e gerais, né, tiveram uma queda ainda de 11,2% em comparação com o quarto trimestre de 2019 e corresponde aí a 18,6% somente da receita total da empresa. Então, assim, números muito interessantes para uma empresa do tamanho da Sinqia. A queda nessas despesas aí acabou levando a um EBITDA ajustado de 10,6 milhões de reais, um EBITDA muito interessante também, uma alta de 65,8% em comparação com o mesmo trimestre de 2019. Então foi muito interessante mesmo. Para acabar com tudo ainda, o lucro líquido da empresa apresentou um crescimento de 9,9%, aí fechando em 3,1 milhões de reais, não é aquela maravilha. Apesar desses números não serem maravilhosos assim, quando você olha isoladamente para eles, esses números são muito melhores do que qualquer expectativa do mercado. As pessoas não esperam lucro da Sinqia, até porque ela é uma empresa que ainda está nessa fase de crescimento, então por isso a gente espera aí que no curto prazo, cara, as ações da Sinqia deem aquela estralada maravilhosa, pelo menos eu espero que isso aconteça. Os números vieram muito bons em comparação com qualquer outra coisa que a gente esperasse. Uma notícia aí que já era esperada pelo mercado, a TOTUS, né, a maior empresa de software da América Latina aí, acabou comprando a RD Station por 1,8 bilhão de reais. Cara, foi um número muito interessante, esse número é acima do que o mercado esperava ali, e a TOTUS no TOTUS Day ali, que é a reunião dela com os investidores, avisou que essa aquisição aconteceu e, cara, essa aquisição veio em um ótimo momento. Se você não conhece a RD Station, ela é tanto um CRM ali como uma plataforma de marketing digital. As pessoas que fazem lançamento aí costumam utilizar bastante. Eu, apesar de fazer o lançamento do meu produto, eu não utilizo a RD Station ainda porque o preço é um pouquinho mais elevado do que a plataforma que eu pago e eu não tenho necessidade dos recursos ali, mas é uma plataforma muito interessante e essa sim pode levar a TOTUS ali para outro lugar. Porque eu já falei aqui, fiz várias reclamações referentes a TOTUS sobre a empresa ter ali alguns softwares e tá muito confortável nesse ramo há muitos anos e não está em pé de igualdade com as empresas para competir. Eu falava muito sobre isso. Só que quando a gente olha aqui uma aquisição dessa, né, eles compraram 92% da empresa por 1,8 bilhão, o mercado inclusive achou que era mais barato, que seria 1 bilhão de reais, então foi um valor muito alto, talvez os caras estavam negociando ali em dólar, né, e com essa valorização incrível que o dólar teve nos últimos tempos, acabou sendo um pouquinho mais caro. A TOTUS adquire aí, então, uma empresa, cara, que tem aí mais de 25 mil clientes, quando você olha para a TOTUS ali, isso é uma coisa muito interessante, a base que essa empresa traz, no mundo inteiro a TOTUS ainda não é uma empresa com tantos clientes a nível global, a RD Station já é, e essa empresa opera ali com apenas 700 funcionários, uma operação super enxuta e que alcança muita gente. É muito interessante essa aquisição, eu ficaria muito feliz aqui se eu fosse acionista da TOTUS vendo essa aquisição, né? A empresa possui uma receita prevista para 2021 aí de 206 milhões de reais, apresentando aí um crescimento médio anual composto, né, o CAGR, que é o CAGR aí que a gente fala, de 46% desde 2016, né? Então a empresa tem crescido ali muito, muito mesmo, o CAGR médio, os últimos 5 anos, né, o crescimento anual composto. Então acaba que você vê uma empresa crescendo muito para fazer ali um fechamento com uma empresa já estabelecida. Esse para mim é um dos melhores cenários possíveis, tá? Empresas mais clássicas ali, com operações mais estáveis, comprando empresas que têm uma operação em maior crescimento. Então você tem a estabilidade de uma empresa de software já estabelecida no mercado com um reforço ali de uma empresa muito interessante. Foi uma notícia que eu fiquei extremamente feliz. Acredito que essa notícia é extremamente
positiva aí para os acionistas de TOTVS e principalmente para quem buscava uma empresa aí de tecnologia no Brasil. A gente começa a ver que a TOTVS pode sim ser essa empresa, pode sim apresentar números incríveis e eu fiquei feliz. E a gente deve ver então um impacto levemente positivo aí nas ações de TOTVS TOTS3 no curto prazo, né? Pelo menos na minha opinião. A gente vai falar aqui agora de Raia Drogasil. É uma coisa muito interessante como essas empresas apresentam números sólidos trimestre após trimestre. Eu não consigo entender como que o setor farmacêutico consegue crescer. Todas as empresas do setor farmacêutico têm crescido bastante. Se você acompanha o giro da bolsa desde lá de trás, você tem visto que essas empresas têm apresentado bons números e não foi diferente, cara. A Raia Drogasil é controladora ali tanto da Drogasil quanto das drogas Raia, né, que são as mais populares do Brasil. Os caras têm farmácia em tudo quanto é lugar. Aqui na porta da minha casa eles têm 4, assim. Então, e provavelmente na sua também, comenta aqui pra mim se os caras têm farmácias perto de você. E os caras mostraram aí o número em crescimento de novo, né? Então o resultado do quarto trimestre veio muito sólido, é muita solidez que essas empresas têm apresentado. Então, primeiro, um crescimento de 16,7% na receita líquida na comparação com o quarto trimestre de 2019, atingindo 5,9 bilhões de reais aí, um número muito interessante. Segundo, a performance das iniciativas digitais também foram outro destaque extremamente positivo da empresa. A penetração nos canais digitais teve o ápice dela aí no segundo trimestre de 2020, né, com as medidas de isolamento social começando a funcionar um pouquinho mais ali em São Paulo e nessas regiões onde, nos grandes centros urbanos, aqui também no meu estado tá assim, então atingiu 6,2% ali do volume total de vendas. Para algumas pessoas isso pode ser considerado muito pouco, mas a gente tem que lembrar quantas vezes você pensa em ir na farmácia, você pede alguma coisa ali e quantas vezes você vai até a farmácia. Agora lembra outro detalhe aqui que é muito importante para você entender esse número, porque eu sei que ele parece pequeno comparado a outros setores. Quando você vai na farmácia, você costuma comprar mais coisa ou quando você pede, você costuma comprar mais coisa? Se você é assim como eu, ou como a maioria dos brasileiros, você chega ali na farmácia e acaba pegando uma bala, você acaba pegando um desodorante que você não lembrava que precisava, você acaba pegando um shampoo que o seu acabou, só que você só lembra dessas coisas ali na hora que você tá na farmácia. Você fala assim, cara, já vou levar uns 4 remédios pra ressaca, se você, assim como eu, bebe bastante, porque, sei lá, às vezes a gente precisa. E quando a gente pede por telefone, ou quando a gente faz ali um delivery, né, ou num aplicativo, alguma coisa, os caras estão conectados em Rappi, estão conectados em outros aplicativos também de entrega, a gente acaba não pedindo esse tipo de produto. Então, é óbvio que esse perfil aqui, quando a gente para analisar o nosso perfil de consumo, acaba fazendo muito sentido, né? Lembrando, então, um terceiro ponto que é ainda impactado negativamente pela pandemia, por esses motivos que eu falei, o EBITDA da empresa ainda cresceu 22,9%, né? Se você se lembra aí do que é a EBITDA, né? Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. É como fosse ali o lucro operacional das empresas, porque ele está ali antes dos juros, antes da amortização, antes da depreciação e antes dos impostos também. Então, esse número é muito importante, acabou crescendo 22,9%. E quarto aqui, né? A empresa obteve um lucro aí de 213,7 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 26,7% na comparação ali com o quarto trimestre de 2019. É muito interessante e também teve uma expansão de 0,2 pontos percentuais ali na margem líquida, resultando aí em 3,6% no trimestre. A Raia Drogasil vem no momento apresentando números excelentes. Essa empresa, na época que ela fez a fusão ali, eu não sei se vocês lembram historicamente disso, para quem já estava na Bolsa de Valores aqui, tem a RADL aí como uma daquelas empresas que foi como a VEG no passado, ou como a Magalu, é uma empresa que apresentou um crescimento muito interessante. Eu nunca tive em carteira, mas sempre foi uma empresa que eu quis ter muito, sempre achei que ela estava cara e vejo ela sempre ficando mais cara. É esse tipo de coisa que acontece, vocês têm que entender que eu, assim como vocês, também não consigo acertar o cu da mosca ali. Então é uma empresa muito interessante. Mais uma vez a empresa reporta números sólidos aí, parabéns para quem acertou ali o timing e investiu nessa empresa, porque realmente a empresa é impressionante. A gente espera aí um impacto levemente positivo para ela nos próximos dias e nos próximos meses aí, né? Aparentemente até vir o próximo resultado e, cara, dificilmente isso vai mudar. A empresa realmente apresenta números muito bons. Então agora a gente vai falar aqui de Energisa, né? A Engie 11 ali, o Grupo Energisa é um conglomerado aí que atua na parte de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, ou seja, nas 3 pontas ali principais. Eles fazem também comercialização, também apresentam soluções energéticas, geração de energia solar e transmissão dessa energia gerada. Então a Energisa apresentou um resultado sólido no quarto trimestre de 2020, né? A receita operacional líquida da empresa, desconsiderando a receita de construção da Energisa ali, que é a Engie 11 e não a Engie 11, né? Registrou uma variação positiva
positiva de 25,2% no ano contra ano, com 5,6 bilhões de reais no quarto trimestre de 2020. Essa alta ocorreu em virtude principalmente da recuperação ali das vendas da empresa, né? Com o volume de distribuição para o mercado de energia livre e cativa apresentando alta de 5,2% no trimestre, atingindo aí 9.877 gigawatts no quarto trimestre de 2020, foi muito interessante. O EBITDA ajustado da empresa teve uma alta aí de 16,1% na comparação anual, contabilizando aí 1,2 bilhão no quarto trimestre, também foi muito interessante. Em relação ao lucro líquido da empresa, a companhia apresentou aí uma contração, ou seja, uma quedinha ali de 45,6%, que não é nadainha, né? Só que a gente tem que lembrar que na comparação anual ela teve essa queda aí, só que a gente tem que lembrar, né, que a Energisa não estava com uma perspectiva muito positiva, então ela registrou aí 192 milhões de lucro aí no quarto trimestre de 2020, esses números vieram bons e eu fico feliz, porque o Brasil precisa muito dessa melhoria em infraestrutura, as pessoas esquecem que a gente vai precisar de energia para garantir o crescimento dos próximos anos. Então a Energisa apresentou um sólido resultado aí, principalmente considerando que veio muito acima das expectativas do mercado nas suas principais linhas, marcada aí por essa forte recuperação operacional. Dessa forma a gente espera um impacto positivo também aí nas ações de Engie 11 no curto prazo, né? A gente espera um impacto muito positivo aí. Agora, para você que tá aqui, chegou até aqui nesse momento do vídeo, cara, eu troquei uma ideia com os caras da Levante, a gente tava querendo fazer um conteúdo legal para vocês. Eu perguntei para eles se eles conseguiriam descrever ali as raízes, né, os motivos para a carteira do Warren Buffett ser daquela forma como ele é. E os caras fizeram um relatório e deixaram o link aqui embaixo para você. Por que eu pedi isso nessa semana específica? Porque nessa semana específica a gente vai fazer aqui nos dias 17, 18 e 19 de março, tá? Então você pode ler esse relatório da Levante primeiro e depois já se inscrever nesse evento no link também tá aqui embaixo, são 2 links para você se inscrever em seguida. Por quê? Porque nos dias 17, 18 e 19 de março a gente vai investigar ali o livro O Investidor Inteligente. Então a gente vai vir nos principais pontos ali do livro e pegar um por um ali dos pontos. Vai ser um conteúdo super legal. Eu espero que vocês todos já estejam inscritos aqui. As lives vão acontecer por aqui, mas para garantir a sua vaga, você precisa clicar no link aqui embaixo, tá? Vai ser muito legal. Eu quero contar com todos vocês aqui dias 17, 18 e 19. É de graça, não precisa se preocupar, só clicar aqui e já baixa a carteira, né, do Warren, já clica no link de baixo, depois já se inscreve, você faz isso aí, tudo leva um minutinho e você já consegue participar aí desse evento que vai ser brabo, tá? Agora a gente vai falar aqui dos números da BR Malls, é óbvio, né? A gente já sabe qual que é o mote, receitas em baixa ali e despesas em alta, né? Que não tem outro jeito, os shoppings estão todos fechados e a BRML3 divulgou então aí os resultados referentes aos números do quarto trimestre de 2020 dela. A receita líquida registrou uma contração aí de 23,8% no ano contra ano, com 266,7 milhões no quarto trimestre de 2020. O NOI, né? Net Operating Income ali, o resultado operacional líquido da empresa, ainda apresentou uma queda de mais 24,8% na comparação com o quarto trimestre de 2019, números péssimos, né? Totalizando aí 238,8 milhões no período e implicando em uma margem de 88,3%. Suas despesas operacionais apresentaram uma alta no período de 13,9% na comparação anual, com 68,2 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. É normal, né? Se os lojistas fecham ali, a limpeza das lojas, as coisas, quem fica por conta é a BRML, né? Em partes aí, não tem muito jeito. Com o impacto, o seu EBITDA ajustado aí apresentou uma queda de 42,1% na comparação anual, contabilizando 154,7 milhões no trimestre. Se essa pandemia não acabar, não sei o que a gente vai fazer, né, gente? A BR Malls ainda apresentou uma queda no lucro líquido ajustado aí, reportado na comparação anual de 63,7%, totalizando 62 milhões de reais no trimestre. É muito pesado a situação que a gente está agora, ninguém sabe o que vai fazer, mas assim, eu acredito aqui que não vai ter um impacto muito relevante, porque as pessoas já estão esperando isso. O que a gente está tentando entender agora, a maioria dos investidores, eu espero que vocês também, é se o modelo de shopping sobrevive ou não. Na minha opinião, esse modelo no longo prazo, ele continua sendo muito rentável, as pessoas não vão em shopping porque querem comprar apenas, né? As pessoas vão em shopping porque esse é uma espécie de modelo de passeio, modelo de diversão no século XXI. Eu, Raul, particularmente, não tenho esse modelo de diversão ali, eu não me sinto bem andando em shoppings, apesar de eu gostar muito de gastar dinheiro, eu não me sinto muito bem andando em shoppings, eu prefiro até loja de rua, mas eu sei que para a maioria dos brasileiros, inclusive se para você é relevante, só para a gente ter aqui,
Fala aqui pra mim, cara, é relevante pra mim? Não, não é, pra mim pode ficar fechado. Só pra eu entender se pra você é muito importante, não indo pro sentido aqui se deve abrir ou não por questões políticas. Eu tô falando se pra você shopping faz muita falta. Eu queria que vocês falassem aqui. Eu gosto de um cinema, alguma coisa, eu entendo a praticidade do shopping, mas eu confesso que eu não me divirto tanto, só que eu não acho que os shoppings vivam disso. Eu acho que ele vive daquele público que gosta de ir no shopping pra nada ali, o cara acaba comprando, né? Tem gente que é apaixonado em shopping. Agora a gente vai ali pra aquela empresa, Magalu, né, que é a próxima Magalu, o resultado dela veio bom no quarto trimestre de 2020, obviamente, como sempre, né? A Magazine Luiza, sempre que ela aparece aqui é pra dar show, os números vieram em linha com o que era esperado ali pela empresa, com forte crescimento nas vendas brutas, né, ao longo dos últimos trimestres. Os principais destaques positivos, então, foram, primeiro, crescimento forte das vendas em todos os canais, e em especial no físico e no varejo digital. Então, a Magazine Luiza está conseguindo crescer ali, inclusive no físico, né, nesse momento. E segundo, ela também continua apresentando aquela taxa de crescimento 3 vezes superior que a do mercado nas vendas online, né? Ou seja, ganho de market share que a empresa está tendo aí, muito interessante. E terceiro, uma geração de caixa operacional de 2,1 bilhões de reais. Foram poucos os destaques negativos aí, o que as pessoas entenderam como destaque negativo foi ali a margem bruta dela, o EBITDA, e a margem líquida, que acabou não vindo tão alta quanto a de receita, né? Então ela não apresentou esse crescimento tão grande. Por fim, o lucro líquido ajustado da empresa foi de 232 milhões de reais, né? Um crescimento de 39,8% a mais que no quarto trimestre de 2019, um número muito bom. Só que assim, a Magazine Luiza apresentou esse resultadão foda, porra, Raul, paulada, coisa legal, só que o mercado já esperava isso, né? Então assim, é aquela coisa, é o mercado de boato, não importou tanto, por isso a gente não espera assim nenhum impacto muito, gigante, é levemente positivo o impacto aí para Magalu 3 no curto prazo, tá? Cara, notícia boa de Pets aí, pra quem entrou ali no IPO, ou pra quem investiu nela depois, né? A Pets teve um quarto trimestre aí bom pra cachorro, como se diz, né? Então a Pets apresentou o resultado do quarto trimestre de 2020 dela aí e, cara, veio tudo lindo, né? As linhas de receita, EBITDA, lucro líquido, tudo acima, como destaque operacional, as vendas nas mesmas lojas, né? Aquela sigla SSS, Same Store Sales, né? Que vocês estão cansados de conhecer aí. Eu gosto quando vocês vão decorando as siglas. Registraram um crescimento de 36,8% no trimestre em relação ao mesmo período de 2019. No acumulado anual, a alta foi de 26,5%, um número bem interessante também, bem acima de 2019, um crescimento de 7,7%. Quando a gente observa ali a composição dessa receita bruta, a gente verifica um aumento de 58,9% na comparação ano contra ano, ou seja, 524,9 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. É óbvio que a empresa tem um IPO muito recente, a gente está comparando esses números aqui, mas não tem muito dado ainda sobre a empresa, com o tempo isso vai ficando mais claro pra gente. Em relação ao EBITDA ajustado aí, a empresa ainda reportou um aumento de 18,9% na comparação ano contra ano, contabilizando aí 47 milhões de reais no período, né? Por fim, a gente verifica ali um lucro líquido de 27,4 milhões no quarto trimestre de 2020, o que apresenta um avanço de 65,1% em relação ao quarto trimestre de 2019. No acumulado do ano aí, essa alta foi de 98,3%, totalizando 74,2 milhões de reais em 2020. Dessa forma, a gente tem uma expectativa aí de um impacto positivo no preço das ações de Pets 3, né? No curto prazo, pelo menos, dá pra garantir isso aí. A Santos Brasil tá navegando muito bem aí no quarto trimestre de 2020, né? Os números da empresa já eram esperados, ela veio de uma alta na semana, todo mundo tá sabendo, e ela divulgou os números referentes aí ao quarto trimestre de 2020 dela. O resultado veio bom e acima das expectativas em termos de receita líquida, EBITDA e lucro líquido, né? A retomada das importações de containers aí no Tecon de Santos no quarto trimestre de 2020 melhorou o mix de importação e de containers cheios, gerando mais receita de cais e de armazenagem também, incrementando as margens EBITDA no trimestre. Sua receita líquida veio acima das expectativas, com uma alta de 13,2% na comparação anual e totalizou aí 260,6 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, né? A companhia ainda apresentou uma alta de 53,1%, muito grande, do EBITDA recorrente na comparação anual, totalizando aí 81,6 milhões de reais, é porrada atrás de porrada. E por fim, os destaques financeiros aí, o que você espera da empresa, né? O lucro líquido apresentou uma alta de 38,8% na comparação anual, totalizando 14,3 milhões no quarto trimestre de 2020. Então registrou lucro, tá? Não foi prejuízo dessa vez. No acumulado, né? Entretanto, do ano, quando a gente pega o balanço anual, ela acabou ainda apresentando um prejuízo aí de 13,8 milhões, situação que está sendo revertida, mas ainda não chegou naquele ponto geral, pá. Só que, como isso não era esperado de forma alguma, a gente espera um impacto positivo nas ações de STBP3 no curto prazo. Porrada
legal. Eu sou sócio de Santos Brasil, fiquei muito feliz com o resultado. Se você também é, comenta aí pra gente. Notícia aqui agora de TIM, né? Já era esperado, a gente falou sobre isso na semana passada e aconteceu de fato. Ela vendeu uma parcela do negócio dela de fibra ótica para a IHS, né? Então a TIM Brasil, TIM S3, anunciou aí o fechamento de um contrato de exclusividade para a venda de uma parcela da FiberCo ali, que é a parte ali que é o braço da empresa do serviço de fibra ótica residencial. O objetivo é conseguir um parceiro para ajudar aí com os altos investimentos necessários para a expansão do serviço no país. Tá todo mundo focado na fibra ótica. A Oi, a Vivo e agora a TIM, né? A empresa que obteve a exclusividade aí nessa participação foi a IHS, né? A companhia provedora de infraestrutura de telecomunicações com presença na África, Oriente Médio e na América Latina, com mais de 28 mil torres de celular em seu portfólio de ativos. Ali, é uma empresa muito grande. A FiberCo, que é essa empresa nova, ela vai herdar ali a infraestrutura e os clientes de fibra da TIM Brasil, ou seja, a TIM Live ali, que possui presença em 27 cidades, 600 mil clientes aí no Brasil. A companhia pretende ter 3 milhões de casas com serviço de fibra acessível até 2023. Ó, se a meta de todas as empresas que estão falando que vão passar fibra no Brasil acontecer, vai sobrar gente aí, vai faltar gente, né, para tanta fibra. Brincadeira, não vai, mas assim, cara, muito bom que essas empresas todas decidiram passar fibra no Brasil, né, todo mundo ao mesmo tempo. O pessoal ficou com medo da Oi, parece, hein, a gente fica zoando a Oizinha aqui, mas botou medo na concorrência. O andamento da venda da parcela da FiberCo é positivo para a TIM S3 aí, obviamente, né, porém a notícia é que isso vai custar mais de 50% do controle da companhia, diminuiu um pouco aí o ânimo do mercado, obviamente, né? Todo mundo entende que a notícia é boa, mas tá pagando caro, né, TIM? Então a gente espera um impacto levemente positivo aí pra TIM S3 no curto prazo, né? Então aqui a gente tem algumas notícias na semana que acabaram agitando o mercado e que não dá pra gente deixar de fora. Então a primeira aqui delas é que o Fachin aceitou a alegação ali da defesa do Lula de que não deveria ter sido processo julgado lá em Curitiba e tarará, aceitou que deveria ter sido julgado na Justiça Federal ali do Distrito Federal. Então agora esse processo do Lula, ele não foi inocentado, como as pessoas estavam dizendo, esse processo foi para a Justiça Federal ali do DF. E aí o que acontece? Muita gente ficou empolvorosa com isso, a bolsa acabou caindo 4% no dia, loucura, insegurança jurídica e papapá, até falei sobre isso aqui. Só que a gente tem que se lembrar que se isso não fosse feito, a decisão que os ministros tomassem ali valeriam para todo mundo, né? Então quando eles entendem que o Lula não deveria ter sido julgado dessa forma, anulam uma série de outras decisões, o Lula vai ter um novo julgamento agora, a gente vai ver como isso se desenrola, não é ainda um indício de que ele vai ser inocentado, que ele pode concorrer às eleições agora. Nesse momento atual ele poderia, mas ele ainda vai responder o processo novamente. A gente vai ter todo esse processo de novo. Por quê? Por que foi feito dessa forma? É importante a gente entender o racional por trás da decisão dos ministros. A defesa do Lula estava acusando ali o Sérgio Moro, né, de ter ali um contato com a galera, com os procuradores, aquela coisa, como se o processo não fosse válido de modo geral. Por quê? Porque o Moro trocava mensagem ali com o Dallagnol, aquela coisa. E aí, para não invalidar toda a Lava Jato, é mais fácil você tirar o processo do Lula desse negócio aqui, manda a galera pra lá e deixa o resto dos processos da Lava Jato como tava, senão você vai ter que mexer em tudo pra trás. Então acho que os caras tomaram até uma decisão aí que foi inteligente de certo modo, tá? É importante a gente ter atenção aos fatos aqui, porque senão a gente fica muito se deixando levar e falar, STF, meu Deus, vamos acabar com tudo. Então é óbvio que não é o que a gente gostaria, né? Pelo menos a maioria da população brasileira, eu acredito, né? A gente gostaria de ver um processo tendo uma definição pela justiça, a gente gostaria que a justiça definisse uma coisa e fosse assim, só que a gente sabe que de fato, depois quando vazou aquela coisa ali, cara, é muito estranho, né? O juiz estava trocando ideia com os procuradores e tal, não é uma coisa que funciona muito bem na justiça, os caras tiveram que fazer dessa forma, porque senão a gente ia ter uma mudança aí, mas, cara, não impacta nas suas ações. Se você é um investidor aí, você não tem nada a ver com isso aqui, tá? Não é porque as ações caíram que isso impacta de fato na operação das empresas. O que tem a ver, gente, Lula com as suas empresas? Então, fica tranquilo, isso aí não impacta em nada e vambora. Só pra gente não ficar sem notícia aí do mercado estrangeiro, tem duas que me chamaram muita atenção nessa semana. A primeira aí é que a Tesla tem o terceiro veículo elétrico mais vendido ali da China, né? De acordo com a China Passenger Car Association, nessa quarta-feira 10, o Model Y da Tesla aí foi o terceiro veículo elétrico EV mais vendido na China em fevereiro desse ano. A Tesla bamburrando lá nos chineses, hein? Empurra pra dentro dessa galera. A gente tá consumindo produto deles, vamos empurrar também. O modelo passou a ser comercializado há apenas 3 meses por lá, no início de janeiro. A empresa anunciou a redução no preço base para o modelo em 30%, tá? No total foram vendidos
vendidos 4.630 veículos em fevereiro. As startups de carros elétricos Xpeng, não sei falar essas palavras em chinês, né? E Li Auto, inclusive, vamos aprender, hein? Porque daqui a pouco venderam mais de 2.000 veículos cada. A NIO comercializou aí 4.000 em fevereiro, volume levemente acima do guidance para o primeiro trimestre. Em primeiro lugar, ficou a Hongguang Mini, EV de pequeno porte e baixo custo, desenvolvido pela joint venture da GM com a Wuling Motors, né? E a estatal SAIC Motors, né? O sedã modelo 3 da Tesla, campeão de vendas de 2020, ficou em segundo lugar no período. A notícia é positiva para a Tesla e vem em um bom momento, né? As ações da Tesla acumulam aí uma queda de 17,7% nos últimos 30 dias, desempenho pior que o índice da Nasdaq pela primeira vez na vida. Nem sei se isso é relevante, né? Porque a Tesla subiu tanto, né, que recua menos a 6,8%. As negociações pré-mercado indicam abertura de ganhos para as ações da empresa aí no curto prazo, com a alta de cerca de 5% aí. A gente esperava para a empresa e de fato foi mais ou menos o que aconteceu ali, foi em linha com o que aconteceu. E os Estados Unidos prometem aí ter vacina para todos os adultos a partir do dia 1º de maio, né? Assim a gente espero que com essa notícia aí a gente deixe um pouco mais otimista, os Estados Unidos vacinando todo mundo. Eu quero saber todo brasileiro vacinado também, pra gente abrir o mercado e pra loucura, doideira, voltar aqui a poder comemorar notícias felizes aqui. Então um beijão pra vocês. Cara, eu peço muita desculpa por não tapar, sabe, animadaço nesse giro da bolsa. O que tá acontecendo? Eu de fato tô doente, tô em casa, gravei pela segunda vez, eu tinha gravado outra versão do vídeo que eu tô meio sonolento, tava meio zoado. Aí eu falei, cara, vou gravar de novo pros caras, mas não tem jeito, tá muito difícil, assim, ficar tranquilo aqui, porque eu tomei remédio, você fica meio dopado, fica meio com sono, né, aquela coisa que não é agradável. Eu já estou melhor, tá, já tô bem melhor do que tava, mas o vídeo não ficou aquela coisa incrível. Eu prometo pra vocês que assim que eu me recuperar, eu volto do jeito que tava, mas eu não deixo vocês sem vídeo, cara, na alegria, na doença. Beijão pra vocês, até o próximo vídeo.